Oi, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Anvisa aprova novas regras para a avaliação e classificação toxicológica dos defensivos agrícolas. Brasil agora vai seguir padrão internacional. Setor produtivo comemora inspeção inédita feita a 4 frigoríficos por meio de videoconferência destinada a autoridades da China. China abre mercado para produtos lácteos brasileiros. 24 estabelecimentos estão autorizados a exportar leite em pó e queijos. Governo lança programa para abrir mercado do gás no país. Objetivo é reduzir preço do combustível nos próximos anos. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. E ainda, saúde animal. O médico veterinário Marcos Rezende dá dicas que podem melhorar a eficiência da alimentação do gado criado a pasto. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um novo marco regulatório para avaliar e classificar o grau toxicológico dos defensivos agrícolas. A partir de agora, o Brasil vai usar a mesma linguagem de 53 países. O novo marco regulatório deverá ser cumprido pela indústria de defensivos. A portaria que define as regras até então, que definia, era de 1992 e estava bem ultrapassada. As novas regras deverão informar nos rótulos de forma específica que tipos de problemas os pesticidas podem causar, como, por exemplo, irritação na pele, nos olhos e os riscos de inalação. Atualmente, não há advertência nesses produtos. Em todos os rótulos aparece apenas a imagem de uma caveira, indicando o perigo da substância. Mas agora vão ganhar 6 tipos de classificações: extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, pouco tóxico, improvável de causar dano agudo, não classificado, quando não tem toxicidade. No rótulo também deve constar o uso correto do defensivo para não causar danos ambientais, seguindo regras internacionais. O novo marco da Anvisa propõe melhorar a comunicação entre os fabricantes de produtos químicos com os agricultores. A gente precisa comunicar melhor o risco. Quando a gente comunica o risco, a gente mexe com as cobranças. A gente mexe com a cobrança que a instituição vai receber, a gente mexe com a cobrança que a indústria produtora de agrotóxico vai receber. As empresas terão prazo de 1 ano para mudar as embalagens e alertar sobre os riscos dos pesticidas. Para que as empresas, de fato, façam um peticionamento à Anvisa de alteração da classificação toxicológica e, por conseguinte, as mudanças de rotulagem. E, posteriormente a isso, após a decisão da Anvisa, especificamente em relação a cada produto desse, ainda existe um prazo de 6 meses do decreto para alteração do registro do Ministério da Agricultura. A inspeção inédita feita por autoridades chinesas por meio de videoconferência a 4 frigoríficos de aves e suínos do Brasil é vista com otimismo pelo setor produtivo. Em agosto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai viajar novamente para a China e a expectativa é de que essas plantas sejam habilitadas para a exportação ao mercado chinês. Em uma ação inédita, na última sexta-feira, 4 frigoríficos brasileiros de aves e suínos foram vistoriados por autoridades sanitárias chinesas por meio de videoconferência. Foram 2 plantas em Mato Grosso, uma no Paraná e uma em São Paulo. Que isso possa ser um grande passo que nós vamos dar para o futuro, né? Eu acho que isso aí é uma tecnologia que vai ser bem utilizada e obviamente, trará bons benefícios para todo o setor. A gente acredita que há essa expectativa de habilitação dessas plantas que foram auditadas de uma forma bastante diferente, né? Mas a gente não tem uma previsão de data ainda. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai viajar novamente para a China no próximo dia 17 de agosto. E a expectativa é de que os frigoríficos vistoriados por meio de videoconferência sejam habilitados e passem a exportar carne para o mercado chinês, que enfrenta dificuldades no fornecimento de proteína animal em função da doença da peste suína africana. A China é o principal destino das
das carnes suínas brasileiras. As vendas para lá têm aumentado e a previsão é de que cresçam ainda mais neste segundo semestre. A gente deve notar no segundo semestre tanto mais plantas habilitadas como redirecionamento de carnes de outros mercados que pagam menos para o mercado chinês. O Brasil, como o quarto maior exportador de carne suína do mundo, ele vem a ser um dos países que vai ser o provedor caso a China vier a ter deficiência de proteína animal. No caso de aves e suínos, né, nós vamos ser um dos grandes provedores nesse sentido. E a China abriu mercado para os produtos lácteos do Brasil. No total, são 24 estabelecimentos habilitados a exportar produtos como leite em pó e queijos. De acordo com a Viva Lácteos, Associação Brasileira de Laticínios, com a habilitação dos frigoríficos, a expectativa é exportar 4,5 milhões de dólares. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a notícia vem em boa hora, já que os produtores brasileiros sofrem com a desvalorização do preço do leite. E a abertura chinesa, segundo ela, representa uma boa perspectiva para o setor, que conta com 1.200.000 produtores. Agritendências, a abertura da China para os produtos lácteos do Brasil tem vários significados importantes. Acompanhe a análise de Silmar Miller. A notícia da abertura da China para produtos lácteos brasileiros, depois de 12 anos de espera, pode estar sinalizando mais um posicionamento chinês de diversificar ao máximo os seus fornecedores de alimentos para reduzir ao mínimo sua dependência de produtos dos Estados Unidos. Mera coincidência que seja, a notícia ocorre no mesmo dia em que se anuncia a viagem de executivos do governo americano a Pequim para tentar uma retomada de negociações e um desfecho para a guerra comercial entre os dois países, que já dura um ano. E que não será fácil. A propósito disso, nos últimos dias haviam surgido rumores de que, a pedido do presidente Donald Trump, os chineses teriam voltado a comprar grandes quantidades de produtos agrícolas americanos, soja principalmente. Na verdade, não compraram nada. Até porque nem precisam. Suas necessidades de soja, afinal, diminuíram bastante diante do surto de peste suína que vem dizimando parte do seu rebanho, reduzindo, consequentemente, o consumo de ração animal. Além disso, a China está sendo bem abastecida com grandes compras de soja brasileira e também de algodão, de carnes e outros produtos do agronegócio que deixaram de comprar dos Estados Unidos. A abertura do mercado chinês a produtos lácteos brasileiros, com a habilitação de 24 estabelecimentos para comprar leite em pó, queijo e também leite condensado, ainda pode demorar bastante para ser concretizada. O Brasil é pouco competitivo nesse setor e ainda importa mais do que exporta. E os chineses sabem perfeitamente disso. O importante foi o gesto, e que em outra coincidência ocorre no mesmo dia em que se anuncia que o governo brasileiro ultima os preparativos para a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático, programada para o final de outubro, que pode, isso sim, resultar em um estreitamento ainda maior das relações comerciais entre os dois países. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país. Deve chover em grande parte do Brasil nesta quarta-feira. E você vai ver também saúde animal. O médico veterinário Marcos Rezende dá dicas que podem melhorar a eficiência da alimentação do gado criado a pasto. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,9% e começa o dia cotado a R$ 3,77. A Bovespa teve queda de 0,2%, fechando o pregão aos 103.704 pontos. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,7% no Triângulo Mineiro. E quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Hoje, o médico veterinário Marcos Rezende dá dicas para melhorar a eficiência da alimentação do gado criado a pasto. Acompanhe. Olá, Daiane. Olá, amigos do canal Terra Viva. Eu estou hoje em Tucumã, no sul do Pará, aqui na fazenda do Sr. Paulo Botoli, a 1h da tarde quase, Daiane, mas sol alto, horário, gado no coxo, fornecimento de ração, tem uma relação e é esse recado que eu quero passar. Você sabia que tem horário para colocar ração no coxo dos animais? É isso mesmo. Das 11 horas da manhã até a 1h da tarde, os animais normalmente não pastam. E é esse horário que o produtor deve colocar a ração para os animais no coxo. Porque aí eles vão para o coxo e não vai haver uma competição entre
o pasto e a ração. Os animais melhoram, eles comem mais a ração, aproveitam melhor essa ração e aí depois voltam a comer, ou seja, engordam mais cedo. Nessa fazenda, o Raimundo acabou de colocar a ração no coxo e olha aqui o comportamento dos animais. Tranquilos, comendo e com toda certeza... E também brigando, né? Disputando o coxo. Falando em disputando, Daiane, aproveitando essa dica que os animais nos deram, espaçamento entre coxos é muito importante. A gente observar, esse coxo, ele tem alguma coisa entre 50 centímetros de altura, que é a altura ideal para os animais no coxo, e um espaçamento aproximadamente de 30 centímetros entre os animais. Existe essa competição? Existe. Só que todo mundo tem acesso ao coxo e eles vão aproveitar melhor o alimento que está sendo fornecido. Se a gente estiver falando de sal proteinado ou então de sal mineral, aí existe um outro horário para colocar no coxo desses animais e o espaçamento também é diferente. Mas isso a gente fala na próxima, Daiane. Um abraço e até lá. Até semana que vem, Marcos. E a previsão é de chuva em grande parte do país durante esta quarta-feira. Os detalhes com a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. O tempo firme tem persistido em áreas do Brasil Central, mas em contrapartida nos extremos do Brasil é a chuva que não tem dado trégua. Na região sul é a formação de uma frente fria que já vem provocando mudanças no tempo. No norte do Brasil é a combinação entre calor e umidade que organiza nuvens carregadas. E no nordeste são as ondas de leste que não têm dado trégua e a chuva tem persistido principalmente em áreas entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Para esta quarta-feira, poucas mudanças nesta distribuição de chuva. O tempo firme ainda predomina nessas áreas claras do mapa, sol entre poucas nuvens por conta da atuação da massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. E agora o destaque desta quarta-feira é a chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Naquelas áreas mais escuras do mapa, céu nublado, chuva a qualquer momento do dia e com acumulados significativos. Aliás, vale ressaltar que a chuva deve vir acompanhada por rajadas de ventos de moderada intensidade, além das descargas elétricas. No período da tarde ainda faz calor, principalmente nessas áreas mais ao norte do Brasil, onde as máximas devem alcançar até os 35, 36 graus. No Rio Grande do Sul, a temperatura cai após a passagem do sistema frontal. A máxima não deve passar dos 18 graus em Porto Alegre, mas de modo geral aqui no centro-sul a temperatura continua subindo. A máxima chega aos 27 graus em São Paulo. Para os próximos dias, pouca coisa deve mudar. Tempo firme nessas áreas do Brasil Central. Aliás, a tendência é de tempo firme pelo menos até o final do mês de julho, até a primeira semana do mês de agosto. Enquanto isso, tem muita chuva prevista, principalmente para áreas produtoras no Rio Grande do Sul. Os acumulados devem variar entre os 60 e até os 100 milímetros. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A seguir, detalhes para saque das contas ativas e inativas do FGTS devem ser anunciados hoje. E ainda, o governo lança programa para abrir o mercado do gás natural no país. O objetivo é reduzir o preço do combustível nos próximos anos. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,2% a 4 dólares e 31 centes. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,3% a 8 dólares e 92 centes o bushel. No mercado físico, queda de 0,7% em Ponta Grossa, no Paraná. O governo lançou um programa para abrir o mercado do gás no país, hoje concentrado nas mãos da Petrobras. O objetivo é reduzir o preço do combustível nos próximos anos. O diesel é hoje um dos motivos para que o brasileiro pague a sexta conta de luz mais alta do mundo. Um quarto da energia gerada no país depende das termoelétricas, mais de 90% delas movidas pelo combustível. Um produto caro para extrair, transportar, armazenar e que está sujeito ao vai e vem do mercado internacional. O governo quer mudar esse ciclo. A expectativa do Planalto é que a quebra do monopólio da Petrobras na exploração de gás natural ajude, no longo prazo, a diminuir o preço nas casas dos consumidores. A ideia é que o aumento da competição estimule as usinas a usar o gás, que além de ser mais barato que o diesel, tem preços bem mais estáveis. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê?
Sobra pouco. Eu, quando falo números, nunca falo sem uma base de gente muito boa que trabalha conosco. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Os contratos com as termoelétricas serão renovados só se houver a mudança do diesel para o gás natural. Hoje a Petrobras controla os gasodutos além das refinarias e os estados a distribuição, o que praticamente impede as 30 empresas privadas que operam na região do pré-sal de entrar no mercado. Haverá mudanças também no gás de cozinha. A intenção é permitir a compra fracionada. O consumidor não terá mais de comprar o botijão totalmente cheio e ainda poderá completá-lo quando quiser. Hoje um bujão de gás custa em torno de R$ 75, né? Então você vai lá, como da mesma coisa quando você chega no posto de combustível, você chega lá e diz, ó, põe R$20, põe R$30 no tanque. Vai ser a mesma coisa com o botijão, né? Vai ter essa flexibilidade. O Ministério de Minas e Energia acredita que grandes consumidores, como a indústria pesada, também serão beneficiados por tarifas mais baixas e poderão gerar novos empregos, porque dependendo do setor, o custo da energia chega a responder por 20% do total. O governo aposta que um dos efeitos do plano vai ser sentido ali, nas ruas e avenidas de todo o país. Menos de 3% da frota nacional usa o gás como combustível, contra 15% da vizinha Argentina, por exemplo. Com gasodutos construídos e operados pela iniciativa privada, a expectativa é que o produto chegue aos postos brasileiros com um valor ainda mais baixo até o fim do ano que vem. O BNDES estuda uma linha de crédito para estimular um mercado praticamente inexplorado no mundo, caminhões movidos a gás. Além de ser menos poluente, pode ajudar a reduzir o valor do frete e aumentar o lucro dos caminhoneiros. A categoria e o governo tentam um acordo sobre o valor mínimo do transporte, depois da decisão de revogar a tabela em vigor. Nesta terça, representantes se reuniram com o ministro da Infraestrutura. O objetivo é evitar uma nova greve, como a do ano passado. E como acabamos de ver na reportagem, ontem o ministro da Infraestrutura se reuniu com representantes das empresas embarcadoras. E hoje, a partir das 11 horas, Tarcísio Gomes de Freitas vai se reunir com representantes dos caminhoneiros. O objetivo das reuniões é discutir a nova tabela do frete e evitar uma nova paralisação no país, como a que aconteceu em maio do ano passado. E os detalhes para o saque das contas ativas e inativas do FGTS devem ser anunciados hoje. O ministro da Economia confirmou que a liberação será anual. Segundo Paulo Guedes, serão liberados 30 bilhões de reais este ano e mais 12 bilhões no ano que vem. Ele explicou que será possível usar o saldo de contas ativas e inativas e as novas regras vão permitir saques uma vez por ano. O ministro não respondeu se haverá limite de valor para os saques. O Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site, tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com Bem da Terra e às 11h30 tem Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.